Salve Maria! Neste sábado, dia 25 de julho de 2026, eu vou iniciar a leitura do livro de Esdras. Hoje serão do capítulo 1 ao 4. Primeiro regresso dos cativos, o Édito de Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a profecia posta pelo Senhor na boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual mandou fazer em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei das Pérsia: O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de construir-lhe um templo em Jerusalém, que fica na terra de Judá. Quem é dentre vós pertencente ao seu povo, que seu Deus o acompanhe? Suba a Jerusalém, que fica na terra de Judá, e construa o templo do Senhor, Deus de Israel, o Deus que reside em Jerusalém. Que todos os sobreviventes de Judá, onde quer que residam, sejam providos pelos habitantes da localidade onde se encontrarem, de prata, ouro, cereais e gado, bem como de oferendas voluntárias para o templo do Senhor, que reside em Jerusalém. Então, os chefes de família de Judá e de Benjamim, bem como todos os sacerdotes e os levitas, principalmente todos aqueles cujo espírito Deus havia tocado, preparam-se para reedificar o templo do Senhor em Jerusalém. Todos os que habitavam pelas redondezas ajudaram-nos, dando-lhes prata, ouro, bens diversos, gado, cereais e coisas preciosas, além das outras ofertas voluntárias. O rei Ciro entregou também os utensílios que Nabucodonosor tinha trazido do templo do Senhor em Jerusalém e tinha colocado no templo de seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, mandou-os entregar pelas mãos de Mitridates, o tesoureiro, o qual os entregou a Sassabassar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e 1000 utensílios. 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata eram em número de 5.400. Tudo levou Sassabassar quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Lista dos repatriados. Entre os cativos que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deportado para a Babilônia, foram os seguintes os habitantes da província que se puseram a caminho para voltar a Jerusalém e a Judéia, cada um para a sua cidade. Voltaram com Zorobabel, Josué, Neemias, Saraías, Raelias, Naamani, Mordoqueu, Belsan, Mesfar, Beg, Reum e Baana. Número dos homens do povo de Israel, filhos de Faros, 2.172. Filhos de Safatias, 372. Filhos de Ária, 775. Filhos de Faate Moabe, descendentes de Josué e de Joabe, 2.812. Filhos de Elã, 1.254. Filhos de Zetua, 945. Filhos de Zacai, 760. Filhos de Bani, 642. Filhos de Bebai, 623. Filho de Asgade, 1.222. Filhos de Adonicam, 666. Filhos de Begai, 2.056. Filhos de Adim, 454. Filhos de Ater, do ramo de Ezequias, 98. Filhos de Bezai, 323. Filhos de Jora, 112. Filhos de Hassum, 223. Filhos de Gebar, 95. Filhos de Belém, 123. Os homens de Netofá, 56. Os homens de Anatote, 128. Filhos de Cariatarim, de Cafira e de Berote, 743. Filhos de Ramá e de Geba, 621.
Homens de Macmas, 122. Filhos de Betel e de Rai, 223. Filhos de Nebo, 52. Filhos de Megbis, 156. Filhos de outro Elam, 1254. Filhos de Harim, 320. Filhos de Lode, de Hadid e de Onô, 725. Filhos de Jericó, 345. Filhos de Senaá, 3.630. Sacerdotes, filhos de Gedaías, da casa de Josué, 973. Filhos de Emer, 1052. Filhos de Fazur, 1247. Filhos de Harim, 1017. Levitas, filhos de Josué e de Cadmel, descendentes de Odovias, 74. Cantores, filhos de Asaf, 128. Porteiros, filhos de Selum, filhos de Ater, filhos de Teumon, filhos de Acube, filhos de Hatita, filhos de Sobai, ao todo 139. Natineus, filhos de Sia, filhos de Hassuf, filhos de Taboate, filhos de Ceros, filhos de Siá, filhos de Fadom, filhos de Lebana, filhos de Hagaba, filhos de Acube, filhos de Agabe, filhos de Senlai, filhos de Hanã, filhos de Gidel, filhos de Gaer, filho de Raaías, filhos de Razim, filhos de Necoda, filhos de Gazã, filhos de Uza, filhos de Fazéa, filhos de Bezai, filhos de Azena, filhos de Munim, filhos de Nefuzim, filhos de Bacuque, filhos de Hacufa, filhos de Harur, filho de Baslute, filhos de Maida, filhos de Arsa, filhos de Bercos, filhos de Cisara, filhos de Tema, filhos de Naziais, filhos de Ratifa, os filhos dos escravos de Salomão, filhos de Sotai, filhos de Soferete, filhos de Feruda, filhos de Jaala, filhos de Darcon, filhos de Gidel, filhos de Safatias, filhos de Ratiel, filhos de Foquerete, Asebaim, filhos de Ami. Total dos natineus e dos filhos dos escravos de Salomão, 392. Eis descrito também aqueles que, de Tel-Mela, de Tel-Harsa, de Querube, Adom e Emer, não se pôs saber se pertenciam ao povo de Israel pela família ou raça de que descendiam. Filhos de Dalaías, filho de Estobia, filhos de Necoda, 652. E entre os sacerdotes, filhos de Rabias, filhos de Acós, filhos de Berzelai, que assim foi chamado por ter tomado como esposa uma das filhas de Berzalai, a Galaadita. Eles procuraram esclarecer a sua genealogia, mas não a puderam encontrar. Assim foram excluídos do sacerdócio. O governador proibiu-os de comer das coisas sagradas, até que conseguissem encontrar um sacerdote qualificado para consultar Deus, pelo Urim e Tumim. O total do povo reunido era de 42.360 pessoas, sem contar seus escravos e escravas, em número de 7.337. Tinham consigo também 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 jumentos, 435 camelos e 6.720 jumentas. Vários chefes de família, chegando ao templo do Senhor, fizeram ofertas voluntárias para a casa de Deus, a fim de que a mesma fosse restaurada. Contribuíram para os tesouros da obra, cada um segundo suas posses, com 61.000 dáricos de ouro, 5.000 de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, as pessoas do povo, os cantores, os porteiros e os natineus estabeleceram-se em suas respectivas cidades. Assim, todos os israelitas habitaram cada um em sua localidade. Restauração do templo e do culto. Tendo chegado o 7º mês e estando os filhos de Israel instalados em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só homem em Jerusalém. Então Josué, filho de Josedeque e seus irmãos sacerdotes, bem como Zorobabel, filho de Salatiel e seus irmãos,
principiaram a reconstrução do altar do Deus de Israel e ofereceram holocaustos, como a lei de Moisés, homem de Deus, prescrevia. Reconstruíram o altar sobre as antigas bases, porque tinham medo dos habitantes vizinhos, e ofereceram holocaustos ao Senhor, pela manhã e pela tarde. Em seguida, celebraram a festa dos tabernáculos, como estava prescrito, e diariamente ofereciam holocaustos de acordo com o número prescrito para cada dia. Depois disso, ofereceram um holocausto perpétuo, os das neomenias e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, assim como os daqueles que faziam uma oferta ao Senhor. No primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, mas os fundamentos do templo do Senhor não estavam ainda colocados. Foram então contratados canteiros e carpinteiros. Deram aos sidônios e tírios víveres, azeite e vinho para que trouxessem por mar a madeira dos cedros, desde o Líbano até Jope, segundo a autorização que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano de sua chegada ao templo de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, tendo consigo seus irmãos, os sacerdotes. Os levitas e todos os que haviam voltado do cativeiro para Jerusalém puseram-se a trabalhar. Os levitas de 20 anos para cima foram encarregados da direção dos templos. Foram encarregados da direção dos trabalhos do templo do Senhor. Josué com seus filhos e irmãos, Cadmiel com seus filhos de Odovias, propuseram-se unanimemente a dirigir os que trabalhavam na construção da casa de Deus. O mesmo fizeram os filhos de Henadad com seus filhos e suas irmãs e seus irmãos, que eram levitas. Logo que os pedreiros lançaram os fundamentos do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, ornamentados para assistir à cerimônia com as trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com os símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as ordens de Davi, rei de Israel. Entoaram ao Senhor este refrão de louvor: porque Ele é bom e porque sua misericórdia com Israel permanece para sempre. E todo o povo soltou aclamações de alegria, para celebrar o Senhor, por ocasião do lançamento dos alicerces de sua casa. Mas, enquanto muitos gritavam de alegria e júbilo, muitos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já idosos, que tinham vistos o primeiro templo, choravam em alta voz, enquanto diante deles eram lançados os alicerces do novo edifício. Era impossível distinguir os gritos de alegria dos clamores daqueles que choravam, pois todo o povo gritava em altos brados, e o eco de suas vozes se podia ouvir de longe. Interrupção dos trabalhos do templo. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os filhos do cativeiro estavam construindo o templo ao Senhor, o Deus de Israel, vieram procurar Zorobabel e os chefes da família, e disseram-lhes: deixai-nos construir convosco, porque como vós honramos também o vosso Deus, e lhe ofertamos sacrifícios desde o tempo de Azaradom, rei da Assíria, que nos transportou para aqui. Mas Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias de Israel responderam-lhes: não é conveniente que nós e vós construamos em conjunto a morada de nosso Deus. Nós a construiremos sozinhos, ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Disso resultou que os homens daquele lugar intimidavam os trabalhadores do povo de Judá e os inquietavam enquanto trabalhavam. Assalariaram contra eles alguns conselheiros para frustrar sua obra. Isso durou toda a vida de Ciro, rei da Pérsia, até Adidário, rei da Pérsia. Sob o reinado de Alcero, Xerxes, nos primórdios de seu governo, escreveram uma carta de acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Depois, no tempo de Artaxerxes, Bezelão, Mitridates, Tabeel e seus colegas escreveram o mesmo a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em caracteres aramaicos e depois traduzida. Reum, governador, e o secretário Sansai escreveram a Artaxerxes a respeito de Jerusalém, uma carta que continha o seguinte: Reum, governador, Sansai, secretário, e seus colegas de Din, de
Sataque, de Terfal, de Afarsa, de Ercua, de Babilônia, de Susa, de Derra, de Elã, e o restante dos povos que o grande e ilustre Asnafar trouxe e instalou na localidade de Samaria e em outros lugares de além do rio, etc. Eis a cópia da carta que enviaram. Ao rei Artaxerxes, teus servos, os povos de outra margem do rio. Saiba o rei que os judeus, que partiram de tua terra para vir ao nosso meio, a Jerusalém, reconstroem essa cidade maldosa e rebelde, levantando os muros e restaurando-lhes os fundamentos. Saiba também o rei que, se esta cidade for reconstruída e seus muros levantados, seus habitantes não mais pagarão impostos, nem tributos, nem rendas, o que ocasionará prejuízo ao rei. Nós, outros, porém, tendo em vista o sal de teu palácio que comemos, e não achamos conveniente ver menosprezado o rei, transmitimos a ti estas informações, para que mandes consultar os livros de registros de teus pais. Aí verás como esta cidade é uma localidade rebelde, funesta aos reis e às províncias, e como já nos antigos tempos se tem nela incitado rebeliões. É por isso que ela foi destruída. Nós fazemos chegar ao conhecimento do rei que, se esta cidade for reconstruída e seus muros levantados, não poderás mais conservar tuas posses do lado de lá do rio. Eis a resposta que o rei enviou ao governador Reum, ao secretário Sansai e aos seus colegas, habitantes da Samaria e de outros lugares, na outra margem do rio. Saudações! Comunico que a carta que nos enviastes foi totalmente lida diante de mim. Por minha ordem, foram feitas investigações e ficou averiguado que desde os tempos mais antigos, aquela cidade sublevou-se contra os reis e que ali se fomentaram intrigas e revoltas. Houve em Jerusalém reis poderosos, dominaram toda a terra da outra margem do rio, pagavam-lhes impostos, tributos e rendas. Consequentemente, ordenai que cessem os trabalhos dessa gente, a fim de que não se reconstrua tal cidade, até que eu dê ordens em contrário. Guardai-vos de toda negligência no cumprimento dessa ordem, para que não aumente o prejuízo causado aos reis. Logo que a carta do rei Artaxerxes foi lida na presença de Reum, de Sansai, o secretário, e de seus colegas, foram com toda a pressa a Jerusalém, junto aos judeus, e as obrigaram, empregando a força e a violência, a cessar os trabalhos. A restauração da casa de Deus em Jerusalém foi, pois, interrompida até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Palavra do Senhor, graças a Deus.